Alô pessoal, aqui é o Hiroaki. Agora eu vou explicar uma palavra em japonês chamada Hansei. Hansei. O que é Hansei? Hansei é uma característica da cultura japonesa para evitar conflitos dentro da sociedade. Seu significado é fazer uma autorreflexão, sozinho ou em equipe, de modo a admitir o próprio erro e garantir que nunca mais vai acontecer esse erro, sozinho ou em equipe. Em alemão também existe uma palavra, uma frase similar, mas eu não sei falar alemão. Exige modéstia e humildade. Um exemplo de Hansei que chega a ser cômico são os políticos japoneses, alguns naturalmente, envolvidos em corrupção. Eles aparecem em público e pedem desculpas em público, muitas vezes na TV. E, consequentemente, desaparecem do cenário político por alguns anos. Depois de algum tempo, eles retomam a carreira porque existe a crença geral no país que eles aprenderam a lição. Vejam no YouTube ao colocar a seguinte frase: político japonês chorando. Olha só, político japonês chorando. Nas empresas japonesas é prática comum que o gerente espere pelo Hansei de seus subordinados, no caso de erros. De modo que, geral, o gerente, o chefe, o diretor toma responsabilidade em público, enquanto a área trabalha para resolver o problema. Na cultura japonesa, a mais alta posição assume a responsabilidade de tudo que acontece abaixo. Dizem meus amigos japoneses que no final da Segunda Guerra Mundial, quando o Japão teve que se render aos Estados Unidos, o imperador Hirohito falou ao general americano das tropas de ocupação, o general MacArthur, que ele é o responsável pelas atrocidades dos crimes que eles cometeram na China ou na Coreia, ou na Malásia, e, portanto, ele podia ser sacrificado. Mas o MacArthur, muito esperto, falou: não, eu não vou sacrificar nem enforcar vocês, como estamos enforcando os seus generais, porque você admite o erro e fez um Hansei. Hansei também é feito quando existe um sucesso. Como é que é? Mesmo tendo um sucesso, tem que ter humildade de dizer: olha, o que nós fizemos que levou ao sucesso. Parar o Hansei significa parar o aprendizado. Com o Hansei, ninguém se torna totalmente convencido da sua própria superioridade, de que não há necessidade dessas reuniões ou necessidade de melhoria. Hansei é um conceito da cultura japonesa que pode parecer complexo para nós ocidentais, porque só quem viveu no Japão por longo período, ou que conviva com japoneses seis como eu, poderá entender a natureza desse conceito. Assim como um japonês nativo. Han significa mudar alguma coisa, ver algo de uma perspectiva diferente, olhar para trás. E sei significa examinar o que aconteceu. A tradução literal da palavra Hansei, que são duas palavras, é transcrita como introspecção ou autorreflexão. Em uma postagem de um blog geek em Japão, o autor espanhol Héctor Garcia, que escreveu esse livro, ele relata uma experiência curiosa. Embora comum no Japão, ele trabalha no Japão há mais de 20 anos numa empresa de informática. Provavelmente muitos estrangeiros que trabalham no Japão já devem ter vivenciado. Como é que é isso? Aconteceu o seguinte: o chefe descobriu que um funcionário chamado Tanaka-san cometeu um erro grave, que fez a empresa perder muito dinheiro. Todos sabiam que esse erro havia sido cometido pelo Tanaka-san, e no pensamento ocidental, somente ele deveria ser apontado e responsabilizado, e chamado a atenção pelo erro, provavelmente. Mas os outros funcionários estrangeiros pensaram nisso, dentro da empresa onde o Héctor Garcia trabalhava. Mas ninguém teve coragem de apontar o Tanaka-san como culpado. Tanaka-san estava sentado no canto da mesa, cabisbaixo, em silêncio, ouvindo o discurso do chefe. Após a reprimenda do chefe japonês, o chefe perguntou a cada um dos funcionários, que eram vários que estavam ali, o que poderia ser feito para qual erro nunca mais acontecesse. Sem mencionar o Tanaka-san, olha só, hein? Sem mencionar o Tanaka-san,
Cada um deu sua opinião sobre quais mudanças poderiam introduzir para melhorar o controle de qualidade. Talvez um checklist, uma observação importante, para que não esquecesse mais de fazer uma determinada coisa. Quais medidas poderiam ser usadas para fazer o Kaizen? Na vez do Tanaka-san, ele assumiu sua responsabilidade, nessa hora ele assumiu responsabilidade, pediu desculpas brevemente com um simples sumimasen. Sumimasen significa desculpe em japonês, uma das palavras mais usadas no Japão. Sumimasen. Sumimasen. Em seguida explicou o que havia feito, o que poderia ser feito para que o erro não se repetisse. Olha só, hein? No final da reunião, o chefe assumiu todas as lições aprendidas, resumiu todas as lições aprendidas num quadro branco e disse que enviaria um e-mail a todos com as conclusões e mudanças a serem introduzidas na rotina. Isso foi feito um nemawashi. Vocês vão aprender o que é nemawashi. É preparar, ouvir todo mundo. Depois o chefe explicou o que havia acontecido ao presidente, o chefe contou ao presidente, né? Assumindo toda a responsabilidade. Olha que diferença. Ele não falou que foi Tanaka-san, não. Ele assumiu a responsabilidade de todo o erro da equipe, sem mencionar o Tanaka-san. Olha que interessante. Tanaka-san nunca mais cometeu esse erro, assim como nenhum outro funcionário cometeu um erro similar, graças à reunião de reflexão e introspecção de Hansei, que ajudou a melhorar o trabalho em equipe. Entenderam qual é o verdadeiro sentido do Hansei? Muito difícil implantar no Brasil, mas isso faz parte do sistema teórico de produção, do pensamento Lean. Apliquem isso, não tenham vergonha, façam, me contam quais são as empresas que aplicaram isso. Desse relato é possível tirar várias lições. Uma delas é que o objetivo da reunião não era para fazer com que o Tanaka-san se desculpasse, nem culpar o Tanaka-san pelo que havia feito. O objetivo principal da reunião era melhorar a equipe, o time, ou seja, fazer um Kaizen, uma melhoria continuamente. Em uma situação semelhante no mundo ocidental, provavelmente as pessoas apontariam o dedo para o Tanaka-san, que por sua vez poderia não assumir a culpa, não foi bem assim, e resultando uma grande tensão entre os membros da equipe. Isso não evitaria que esse erro voltasse a acontecer. Na sociedade ocidental, o sentimento de culpa é incutido desde a nossa infância, devido às nossas tradições judaicas cristãs, nossa religião judaica cristã. Quando cometemos um erro, nós devemos ser punidos, né? Adão e Eva não foi punido? Então, mesma coisa. Muitas vezes não queremos aceitar essa punição. Por outro lado, o Japão é uma sociedade diferente, onde o mais temido não é a culpa, o castigo, não, é a vergonha. A vergonha de não fazer algo que era a função dele. Uma vez eu perguntei, quando a gente limpava a Praça da Aclimação, o Parque da Aclimação lá em São Paulo, para um japonês, por que os japoneses varrem à frente da rua dele? Por quê? Ele me respondeu, é pela vergonha de não cumprir algo que a sociedade espera dele, limpar a rua na frente da casa dele. Tanaka-san, naquele caso, sentiu-se envergonhado por ter falhado e com isso afetado todo o trabalho em equipe. A equipe também se sentiu constrangida por ter falhado com o chefe e o chefe Brasil, por sua vez, se sentiu constrangido por ter falhado com a equipe, com a empresa e com o presidente. Todos nós, seres humanos, cometemos erros, mas, dependendo da nossa personalidade e da nossa cultura que fomos criados, podemos ter diferentes reações. No caso dos japoneses, a primeira reação é um profundo sentimento de embaraço e constrangimento. Puxa vida, eu pisei na bola, que pena, eu não vou fazer mais, eu vou fazer um Hansei. Esse sentimento de embaraço é canalizado através do Hansei, através da reflexão, da introspecção, conscientizando todos do erro cometido e compartilhando o erro com todo o grupo sob uma perspectiva coletivista, de coletivo. Isso é muito interessante porque não adianta botar a culpa. O verdadeiro Hansei significa muito mais que assumir a responsabilidade. É fazer umas reflexões e fazer um conhecimento de si mesmo, uma autoconsciência,